Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gustavo Miranda. Eu sou formado em bacharelado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, e estudo engenharia civil na mesma universidade. E eu entrei agora no programa de extensão da UPT. O programa ele já começou há algum tempo, porém, por conta da demanda, principalmente para os componentes online, foram abertas novas inscrições para concorrerem, né? Para terem outros monitores. Então, diante disso, por conta do nosso pequeno intervalo de tempo até o Enem, levando em consideração que esse curso é para orientar e servir como um apoio de aprendizagem para os cursistas, os alunos, para o Enem. Então, eu pensei na seguinte forma: eu montei mais ou menos um roteiro de como vai ser até o Enem. Vou apresentar para vocês aqui a plataforma, né, do Classroom, onde vocês terão acesso a todas as atividades, conteúdo para fazerem seus estudos. Mensagem aqui, ó, de boas-vindas. Eu vou tentar sempre manter o topo do mural, pois não tem como eu fixar. Porém, eu vou ver se há uma forma mais eficiente para eu deixar essas informações aqui fixado no mural, tudo bem? Então, vamos aqui. O link aqui temos 3 tópicos, correto? Esses tópicos explicam consecutivamente o que para que se destina esses links. Ok. Primeiro link, deixa eu abrir aqui. Primeiro link é onde está o nosso cronograma do nosso curso. Beleza? Então, o nosso curso, ele vai ser da seguinte forma: teremos aulas síncronas e aulas assíncronas. As aulas síncronas são aulas ao vivo, como essa que está ocorrendo nesse momento. As aulas assíncronas serão aulas gravadas. Uma semana será aula síncrona, a outra semana será aula assíncrona. Tanto a aula síncrona quanto. Desculpa. As aulas síncronas também serão gravadas e serão postadas no canal do YouTube do programa da UPT. Esse link está lá na primeira postagem do mural. Ok. Porém, as aulas assíncronas também serão postadas, serão postadas no canal do YouTube. Ou seja, as aulas síncronas serão postadas tanto no Classroom quanto no canal do YouTube. Então, por isso, é importante sempre estar atento às atualizações das atividades e informações da nossa sala virtual, do Classroom. O cronograma, o que eu queria dizer, eu preciso saber como que está como que está o nivelamento dos conhecimentos básicos de matemática da turma para eu prosseguir adiante. Eu irei abordar conteúdos e exercícios do Enem que mais caem. E
Com isso, vai ser basicamente exercícios que envolvam matemática básica. Então, eu tenho definido quais serão as nossas 3 primeiras aulas. A partir disso, vai depender de como a turma irá caminhar. A primeira aula, o que eu quero dizer é o seguinte também: toda semana vai ser postado o roteiro da aula lá no mural. E toda semana vai ser atualizado aqui o cronograma. Então é muito importante vocês, né, olharem toda vez o nosso cronograma. Então vamos lá. Temos aqui, né, nessa informação que eu vou sempre estar mantendo no início, aí temos aqui, ó, o link da conferência e o link do YouTube, onde vocês terão acesso a todas as aulas, síncronas e assíncronas. O nosso roteiro vai ser basicamente aqui, ó, dessa forma. Vou tentar postar toda segunda-feira o roteiro da nossa aula, as ferramentas que iremos utilizar, entendeu? Então, aqui, para a nossa aula de hoje, a priori, eu tinha deixado o conteúdo base, o conteúdo, né, a teoria da nossa aula de hoje disponível para vocês, e eu sempre tentarei manter essa rotina de sempre colocar conteúdos dos assuntos, pois como são aulas direcionadas ao Enem, então sempre tentarei colocar exercícios de Enem, ou pelo menos exercícios relacionados àqueles conteúdos. Ou seja, no final de todo conteúdo, toda aula terá conteúdo e todo final de conteúdo terá resoluções de exercícios. Essas resoluções, elas poderão ser feitas a partir de exercícios que eu deixei pelo menos 3 dias antes da aula para vocês fazerem, como eu já havia deixado aqui. A atividade aqui, ó, do Google Forms para você fazer, e também terá situações que eu irei para a aula exercícios, né? Então, pode ocorrer de eu deixar exercícios no Google Forms para fazerem, posso trazer exercícios para as aulas e posso fazer os dois. Eu deixo o exercício, aí as atividades que eu trarei para a aula serão menores, porque teve também do Google Forms. Porque esses exercícios do Google Forms terão que ser corrigidos durante a aula. Por mais que as atividades do Google Forms tenham feedbacks, eu acho interessante ter essa resolução de exercícios com a turma. Então, aqui teremos, eu destinei para a nossa aula, né? Irei apresentar o conteúdo. Logo, dependendo e tiver como, eu irei fazer um jogo do e um jogo que se chama Onde Moram os Números, que estão relacionados todos aos conjuntos numéricos. E por último, irei fazer a correção dos exercícios que eu deixei disponível para vocês responderem lá no Google Forms. Pessoal, o professor está falando rápido para falar mais devagar, entendeu? Por mais que nós achamos que nossas perguntas sejam irrelevantes ou sejam bobas, é importante fazer, pois na relação de professor e aluno, não só vocês estão aprendendo, mas também o professor está aprendendo.
pois estamos num processo de ensino e aprendizagem. Não ache que, por eu ser professor, eu não estou suscetível a errar. Eu estou suscetível a errar, como eu já errei. Eu não sou professor fixo de escolas, mas participei de outras edições de um pré-ENEM, onde eu, na hora de resolver exercícios, eu entrei com o viu resolver. E isso é tranquilo, é normal, está relacionado, às vezes, pela imaturidade do professor, nervoso e várias outras coisas. Então, assim, estamos aqui numa relação de aprendizagem, tá? Falo rápido, pede para falar mais devagar. Não entendeu algo? Peça para explicar melhor. Professor, essa explicação do senhor não está legal. O que são os conjuntos numéricos? Os conjuntos numéricos são grupos de números que possuem características em comum, usados para organizar e classificar os números em categorias específicas. Essa organização facilita o estudo e a aplicação dos números em problemas matemáticos e do cotidiano. O conjunto dos números naturais, cujo símbolo é o n. Os números naturais são os primeiros números que aprendemos a contar. 0, 1, 2, 3. Eles são usados para contar objetos e representar quantidades inteiras e não negativas. Então, prestamos atenção. Os números que é o primeiro conjunto, a regra é ser número inteiro, ou seja, não pode ser nenhum número decimal, e tem que ser um número, tem que ser um número não negativo. Beleza. Só vocês vão ver o seguinte: as aulas irão ser bastante gostosas, entendeu? É uma matemática básica mesmo, e a gente vai focar em exercícios usando esse conhecimento. Então, assim, eu tenho um caderno e caneta para anotar essas teorias. Coloca em tópicos tudo que eu falar, pois isso ajuda bastante para vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês só vão lá no caderninho, ó, e ver lá os tópicos e já vão pegando as regrinhas, entendeu? Então, assim, tenham essa organização, pois vai ser muito importante para vocês lá na frente. Principalmente quem quer fazer o Enem e quer fazer curso na área das exatas. Quando você entra na faculdade e tiver todas essas anotações, você sempre vai estar lá buscando. Conjunto dos números inteiros, cujo o símbolo é o Z. Os números inteiros incluem todos os números naturais, seus opostos negativos e o zero. Eles são usados para representar quantidades que podem ser negativas, como temperatura abaixo de zero, saldo bancário, entre outros. Exemplo, vamos lá, número inteiro, né? Então, o número inteiro ele pode ser -1 para representar temperatura, para representar, para representar temperatura, pode ser -3 para representar, como foi explicado lá, né? Por exemplo, o saldo bancário. Então, está incluso os números negativos, -3, -2, ou -1, -3, -2, e também os números positivos, né? Como seus opostos. 1, 2, aqui é 3. 3, 5, 6, ou seja, números inteiros, eles podem ser tanto os negativos quanto os positivos, mas eles têm que ser inteiros. Conjunto dos números
racionais, cujo símbolo é o quê? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Isso inclui números, frações e decimais que terminam ou se repetem. Vamos lá para os exemplos. Números racionais. Então, lá fala o seguinte, que pode ser todo valor A dividido por B, cujo A ele pertence aos reais, né? Aos reais, e B pertence aos reais, só que positivo, entendeu? E ele fala também que tem que ser frações, que podem ser frações e decimais que terminam se repetem. Vamos fazer dois exemplos. Decimal que terminam 0,25. É um decimal que termina. Um decimal periódico, que tem uma sequência. 0,333 e assim consecutivamente. E aí vamos lá, ó. Pode ser números inteiros, positivo e negativo, pode ser frações e decimais que terminam ou se repetem, né? Que terminam ou se repetem, que terminam ou são periódicos. Conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser expressos como frações, e suas casas decimais são infinitas e não periódicas, ou seja, não tem um padrão de repetição. Vamos lá. Um número irracional pode ser uma constante, como π, que é igual a, que é mais ou menos, né? Mais ou menos igual a 3,14, 15, 9, e assim consecutivamente, né? Assim como a constante de Euler, que é igual a 2, 7. Pessoal, desculpa aí a, a desorganização das letras, tá? Mas com mouse é complicado mesmo. Mas eu acredito que não dificulta tanto assim, não. 2,71828. Ou pode ser um decimal não periódico e que também não termina, como raiz de 2, mais ou menos igual a 1,41, 42 e assim por diante. Então, resumindo, o conjunto dos números irracionais são os números que são os decimais que não tem uma sequência, um padrão, ou seja, ele não tem uma sequência lógica, né? Ou seja, não são periódicos,
que tem decimais infinitos, né? Nesse caso, é constante, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, e assim sucessivamente. Conjunto dos números reais. Os números reais englobam todos os números racionais e irracionais. Eles representam todos os pontos da reta numérica, sendo usados para medir distâncias, temperaturas, velocidades, entre outras aplicações. Relações entre os conjuntos. Podemos dizer que os conjuntos numéricos estão organizados como se estivessem dentro um dos outros. Os números naturais estão dentro dos números inteiros. Os números inteiros estão dentro dos números racionais. Os números racionais, junto com os racionais, formam o conjunto dos números reais. Vimos aqui um gráfico onde deixa explícito como que os conjuntos interagem entre si, né? Então temos aqui, ó, o conjunto dos números reais dentro dos conjunto dos números complexos, né? Dentro do conjunto dos números, olha, desculpa, o conjunto dos reais engloba todos os subconjuntos, todos os outros conjuntos. O conjunto dos irracionais envolvem o conjunto dos racionais, inteiros e naturais. O conjunto dos racionais, que é o quê? Englobam os conjuntos naturais e inteiros. E o conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos naturais. Isso é importante saber como que funciona a interação entre os conjuntos, pois na nossa terceira aula eu quero trazer uma aula que envolva operações entre os conjuntos, porque é importante você saber, ter consciência que você trabalha com o número inteiro, como você faz a soma de um número inteiro e de uma fração, entendeu? Como que funciona essa como que eu posso operação entre os conjuntos. Na verdade, será na nossa segunda aula que eu irei trazer uma aula só de operações básicas, que é basicamente operações entre diversos conjuntos. Então, beleza, pessoal. Queria que vocês entrassem aqui, ó. Entrasse aqui no mostrar o link para vocês. Porque só, nossa primeira aula, eu deixei o link aqui. Se eu ver que não é legal para a turma acessar esse tipo de conteúdo alternativo por conta de estarem conectados no celular, eu vou tentar metodologias diferentes, entendeu? Porque o intuito é trazer o conhecimento, aplicar o conhecimento é, para vocês, de forma que sejam confortáveis, entendeu? Que sejam mais tranquilos, tornando assim menos empecilhos para vocês aprenderem. Beleza. Se vocês puderem entrar aqui, ó, no link Bingo dos números, não. Onde moram os números? Aí, se vocês puderem dizer aí no chat, se alguém não consegue, dizer aí no chat, porque aí, né, eu vou ver a quantidade de pessoas que podem fazer essa atividade e aí eu faço atividades com os que puderem. Se não puder, coloca no chat, entendeu? Apesar, assim, que estamos com pouquíssimos alunos, né? Ó, o Wallace, colocaram aqui no chat que tem alunos no Zap que não estão conseguindo entrar. Não sei que Zap é esse.
Pode dizer, Laise. Professor, boa noite. É que esse aplicativo, para quem não tem PC, não está conseguindo entrar. Eu mesmo tentei entrar pelo celular e não consegui. Só consegui entrando pelo PC. Só que nem todo mundo tem PC para poder entrar. Eu acho que muitas pessoas ficaram sem poder assistir por conta disso. Conseguem entrar na plataforma por estar usando o celular? É isso, Isso, Laise? quem está usando o Laise. celular não consegue entrar na plataforma. Wallace, isso realmente quem tem celular não consegue ou um problema sistêmico? Você sabe me informar? Ô, Gustavo, deu até um eco aqui. Eu acabei de entrar aqui pelo celular também, tá funcionando normalmente, tá bom? Só abrir o Google Chrome e acessar esse endereço que tá aí, né? conferenciaweb.rnp.br/ufcb/upt1 e acessar normalmente, entrar como convidado, tá? Tá funcionando normalmente. Eu vou seguir aqui com um conteúdo e vou ver se mais pessoas entram para a gente, pelo menos eu faço aqui só com a minha tela compartilhando para vocês o jogo, entendeu? Onde moram os números, realmente, se não conseguirem entrar lá, não vai ter como fazer a brincadeira. Porém, o bingo dos jogos tem como, tá? Fazer pelo celular, tanto pelo celular quanto pelo notebook. É, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, todo número racional decimal, ou seja, vamos lá, vou dar esse exemplo aqui, ó, 0,25, 0,333. Aqui é um decimal que termina e aqui é um decimal periódico. Tanto decimal que termina, tanto decimal quanto decimal periódico, podemos transformá-lo em fração. Até porque o número racional, ele pode ser escrito, ó, todo número racional pode ser escrito da forma A sobre B, tendo A pertencente aos reais e B os inteiros positivos. Ok. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu vou explicar para vocês como que usamos a fração geratriz, através da fração geratriz, conseguimos achar a fração daquele decimal. Entendeu? Vamos. Há três tipos de dízima periódica. A, a dízima periódica simples, dízima periódica simples, a dízima periódica composta e também a dízima, vamos dizer assim, ó, uma sigla, tá bom, vou falar, dízima com parte, vai ficar grande, não periódica. Então, temos três tipos. A dízima periódica simples, essa. Vamos dar um exemplo. Periódica simples. 3, 7, desculpa. Falei besteira. Desculpa. Dízima periódica simples. Temos 0,777. Dízima periódica composta. Temos 0,1, 2, 3, 1,
2, 3. Manter um padrão, mas há mais de um número que se repete na dízima. Então, por isso que ela é composta. E temos a dízima com parte não periódica. Por exemplo, 0,1666. Então, temos aqui, ó, dízima periódica simples, dízima periódica composta e dízima com parte não periódica. Agora, vamos aprender como transformar qualquer uma dessas dízima periódica em uma fração, através da fração geratriz. Pessoal, é o seguinte, vai ter propriedades aqui de matemática básica que talvez nem todos irão compreender à primeira vista. Só que eu digo o seguinte, nossa segunda aula eu vou tratar matemática básica. Então, fique tranquilo, as dúvidas serão sanadas posteriormente, entendeu? Vocês vão ver que vai ser bem prazeroso estudar, entendeu? É a matemática básica. Eu, particularmente, gosto muito da matemática básica. Vamos lá. Fração geratriz. Dízima. Eu não vou colocar sigla, tá, gente? Que essas siglas aqui eu inventei e aquela última sigla lá ninguém nem vai entender. Nem eu mesmo entendi o que eu tinha feito ali. Dízima periódica simples. 0,777. Vamos lá. Seja x igual a 0,777. Quem puder ir anotando, tá? É importante saber essas coisinhas aqui. 777. Então, vamos fazer o seguinte. Por quanto que teríamos que multiplicar o valor para torná-la, para trazer a dízima para frente da vírgula? No caso aqui, trazer esse 7 para frente. Por 10. Então, seja x igual a 0,777, logo, 10x é igual a 1. Outra dica, pessoal. Devemos nos atualizar. Tá com dúvida aqui? Tira print da tela da minha resolução, posta lá no WhatsApp de alguém, em algum lugar que você pode colar esse print. Depois, use um chat GPT, não para dar a resposta, para explicar para vocês o passo a passo de o que está acontecendo ali naquela resolução, entendeu? Eu falo isso, pois eu utilizo, na faculdade mesmo, eu utilizo a todo momento o chat para me explicar questões que eu não compreendo, que o professor ali pulou etapas e o chat consegue explicar para a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, vai ter coisas aqui que eu vou pular, mas vocês conseguem tirar print para saberem depois. Só que, lembrando que na nossa segunda aula, muitas dessas operações aqui irão ser sanadas. Então, vamos lá. Por 10, então, 10x é igual a 7,777. Pessoal, porque a fórmula no caso, porque é o seguinte, se vocês multiplicarem 10 por 0,777, vocês vai dar esse valor. Então, multiplicando do outro lado dessa igualdade também, você vai ter 10x. Então, a fórmula vai ser o seguinte, vai ser 10x menos x igual
esse valor aqui, ó, de 7,777 menos o valor de x. Pegamos o valor de 10 vezes o x, que é 7,777, e vamos subtrair agora pelo valor de x, que é 0,777. Logo, teremos o seguinte: 10x menos x dá 9x, igual. Por que pegamos o valor que multiplicamos por 10, subtraímos pelo valor de x, pelo valor do decimal que queremos encontrar a fração? Porque a gente quer tirar o resíduo. Nós queremos tirar esse resíduo depois da vírgula. Então, 7,777 menos 0,777, teremos 7. Resolvendo a equação de primeiro grau, né? Temos o quê? 7 dividido por 9. Concluímos que 0,777 é igual a 7 dividido 7 sobre 9. Pronto. Isso é a dízima periódica simples. Meu Deus. Beleza. Agora vamos para a dízima periódica composta. Eu vou usar sempre os mesmos valores, tá, pessoal? Por questões de didática, para tornar mais didático a aprendizagem. Então, temos aqui o decimal 0, se vocês não estiverem também enxergando bem os números, vocês me avisam, tá? Essa está sendo minha primeira aula, está sendo a primeira vez da plataforma, então eu não conheço ainda os desafios que eu irei enfrentar utilizando essa plataforma e ainda mais no ensino remoto. Então, qualquer tipo de feedback é bem-vindo. Tá, o decimal é o seguinte, composto, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o decimal, pessoal. Ó, seja x igual a 0,123. Por quanto que teríamos que multiplicar esse valor para trazer a dízima para frente da vírgula? Notemos o seguinte: tem 3 números diferentes, até repetir novamente a dízima. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos fazer da seguinte forma primeiro. Vamos multiplicar por 10, né? Vamos lá. 10x é igual... Só um momento, deixa eu ver se é esse exemplo mesmo. Beleza. Pessoal, é o seguinte, se multiplicarmos por 10, o que vai acontecer aqui? Aí vai ficar assim, ó, 1,23, 1, 2, 3. Eu só estava tentando entender aqui a lógica. É isso aí, pessoal. O professor também está aprendendo, entendeu? Beleza, tá vendo que depois da vírgula ainda não trouxemos todos os valores da dízima para frente da vírgula. Então,
Para trazermos novamente, teríamos que multiplicar por mais 10. 10 vezes 10, 100. 100x é igual a 12,3123. Aí, o que teríamos que fazer para trazer esse 3? Multiplicar por mais 10. 100 vezes 10, 1.000. Então, eu vou apagar aqui, ó, e já colocar direto, tá? Só para explicar para vocês por que 1.000. Nesse caso aqui, eu multiplico por 1.000. Pessoal, vocês compreenderam? Espero que sim, entendeu? Se não tiverem dúvida, que eu fico com medo de acabar sendo confuso na explicação. Mas eu estou multiplicando agora x por 1.000, porque eu tenho que trazer a vírgula para essa casa decimal aqui, ó. Entendeu? Então, vai ficar como? Vai x vai ficar igual, né? A 123,123. Então, aplicando a fórmula, 1.000x menos x, que nem fizemos lá na outra situação, é igual a 123,123, que é o valor dele multiplicado por 1.000, menos a dízima, 0,123,123, e assim sucessivamente. Aplicando a fórmula, né, resolvendo a equação do primeiro grau, teremos 999x, que é igual a 123. Aí, dando sequência à resolução da equação de primeiro grau, temos x é igual a 123 dividido por 999. Pessoal, devemos tornar essa fração irredutível. Quando não conseguimos dividir o numerador pelo denominador, tornamos ela irredutível. Vou pular essa etapa, pois na matemática básica iremos aprender. Então, tornando essa fração irredutível, teremos 41 sobre 333. Então, é o seguinte, concluímos que a fração geratriz desse decimal, que é um decimal periódico composto, é igual a 41 sobre 333. É igual aqui, tá? Igual a 333. Então, conseguimos novamente, através do método da geração geratriz, encontrar a fração decimal. Agora vamos para a situação onde dentro da dízima periódica composta, temos esse aqui, né, que é uma dízima periódica que se repete, mas também temos a dízima periódica que termina dentro da composta, tá? Ainda dentro da composta. Coloca aí um título, ó, fração geratriz decimal periódico composto. Aí tem duas situações. Essa situação que eu mostrei aqui agora, que é o número periódico que se repete e o número que termina. Número que termina, vamos lá, 0, na verdade, eu quero usar uma situação onde
há dois números que se repetem. Que lá vocês viram que vocês multiplicaram por 1000, né? Aqui no caso, para a gente trazer o decimal para frente da vírgula, a gente vai ter que multiplicar por 10, depois por mais 10, que vai dar 100. Então, 100x, seja 100x igual a 25,25 e x igual a 0,2525, temos o seguinte, para encontrar a fração geratriz. 100x menos x é igual a 25,25 menos 0,25 e assim sucessivamente. Por que isso? Queremos tirar o resíduo para saber a fração, né? Então, temos aqui, ó, 99x é igual a 25. Resolvendo a equação do primeiro grau, x é igual a 25 dividido por 99. Dessa forma, concluímos que está todo borrado, né? 0,25 é igual a 25 dividido por 99. Essa é a fração geratriz. Agora vamos para a última situação, que é aquela situação onde a dízima ela tem uma parte que não é periódica. Exemplo, 0,1666. Tá vendo que esse aqui, como podemos chamar também de intruso, torna essa dízima periódica uma dízima periódica com parte que uma dízima com parte que não é periódica, justamente por ter esse valor depois da vírgula que não se repete. Aplicando a mesma situação, mas percebemos o seguinte aqui, ó, para trazer o decimal para depois da vírgula, devemos aqui, ó, multiplica por 10 para trazer 1 e multiplica por mais 10 para trazer o 6. Então vai ser 10 vezes 10 vezes x. 10 vezes 10, 100. 100x é igual a 16,666. Pessoal, talvez eu nem vou fazer as brincadeiras, tá? Porque ainda temos os exercícios ainda. Beleza. Então, e temos x igual a 0,1666. Então, aplicando a fórmula, 100x menos x, menos x é igual a 16,666 menos 0,1666. Porque isso, queremos tirar o resíduo para encontrar a fração geratriz. Aplicando a fórmula, a equação, né, Só um momento aqui. Pessoal, é o seguinte. Tá, beleza. Beleza.
Eu errei aqui uma coisa, tá? Desculpem. No caso aqui, é 100x. Só um momento. Pessoal, é o seguinte. No caso aqui, como é uma dízima com parte que não é periódica, aqui multiplicamos por 100 para trazer a vírgula para trás, para depois da vírgula, né? Para trazer a dízima periódica para depois da vírgula. No caso aqui, foram 100x. E aqui a gente vai subtrair 10x, que vai ser igual a 16,666 menos 1,6. Desculpa. 1,6. Tá. Por que menos 10x? Porque, olha bem, x é igual a 0,1666. 10x é igual a 1,666. Então, por isso que aqui vai ser menos 10, porque aqui ó, eu vou colocar o valor de 10 vezes o x. Gente, eu não ia explicar isso aqui. Como que vocês, espero que vocês tenham entendido, entendeu? Porque vê agora na minha cabeça o porquê. Agora que eu lembrei, né? Então, por isso que vai ser menos 1,666, porque na dízima que tem a parte não periódica, eu vou pegar o valor que eu multipliquei o x para trazer a dízima para depois da vírgula e subtrair pelo valor de vezes 10 o x. Então, temos aqui, ó, resolvendo na equação de primeiro grau, 90x, que é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 90. Tornando essa fração aqui irredutível, né, dividido em cima e embaixo por 15, temos o quê? 1/6. Concluímos que 0,1666 é igual a 1/6. 1/6. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou direto para as atividades e no final, para deixar no final para fazer a chamada, entendeu? Porque eu não sei aqui se como que vai ser. Deixa eu ver se dá aqui para fazer. Pessoal, eu não vou fazer o bingo, entendeu? Ou não vou fazer a atividade do Padlet justamente pela questão do uso do celular. E deixa eu ver quantas pessoas estão na turma, para ver se dá para fazer do bingo. Vamos lá, vamos lá. Eu espero assim que todos participem, tá? Eu vou destinar aí, vamos tentar destinar aí 5 minutos. E depois vamos para a resolução, a revisão, a correção das atividades lá do Google Forms.
a brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Vou projetar as cartelas 4x4 aqui no Google Slides. Escolham e copiem no caderno ou tire o print da cartela que vocês quiserem. Eu vou chamar um número ou uma representação desse número. No caso aqui, pessoal, eu acho interessante o seguinte, é complicado. Eu acho interessante vocês anotarem no papel, rapidinho cada cartela, porque vocês têm que olhar para o celular os números que eu vou escrever no quadro, na louça interativa, para vocês completarem essa cartela. Beleza. Vocês devem identificar as propriedades do conjunto numérico correspondente na sua cartela e marcar a célula. Quando completar uma linha, coluna ou diagonal, gritem, no caso aqui, escrevam no chat, bingo. O primeiro a escrever bingo na cartela, né, vai justificar as marcações, qual o valor que ele escolheu para o determinado conjunto numérico. Então, eu vou aqui, ó. As cartelas são essas, são 3 cartelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 1 minuto, eu acho que 1 minuto é suficiente para cada uma aqui, e vocês escolhem, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho as 3 cartelas. Essa e essa. Então, a partir de agora, eu vou deixar 1 minuto cada uma das cartelas e vocês irão escolher qual cartela que vocês irão querer para fazer o jogo. Eu mostrei as 3, entendeu? Então, assim, digamos que eu vi a segunda cartela e quero a segunda cartela. Então, você espera durante 1 minuto eu mostrar a primeira cartela, depois de mais 1 minuto eu vou aparecer com a segunda cartela e você anota. Então, pessoal, começando agora, entendeu? Quem quiser a primeira cartela, anota aí. Ó, outra coisa que não foi bem pensado, entendeu? Eu não julguei a falta de um notebook ou assim o uso dos dois. Eu imaginei assim, por ingenuidade, né? Que daria certo. Então, a forma que eu encontrei nesse momento agora foi isso, dar 1 minuto para cada um escrever. Então, escrever um papel, esse nome aí, que está aí na cartela, que depois eu vou escrever os números e vocês têm que alocar o número em cada conjunto aí, entendeu? Aí, Wallace, se você puder, por gentileza, acompanhar o chat para você, para mim, para dizer se alguém falou bingo, porque aí eu já não vou ter acesso, tá? A, o chat. Pronto. Segunda cartela é essa aqui, pessoal. Mais 1 minuto. Segunda cartela. Se acharem que 1 minuto foi pouco tempo para escrever, escreve no chat, o Wallace pede aqui para eu voltar, entendeu? A cartela. Eu recomendo, Gustavo, quem fala bingo, abrir o microfone, hein? É isso! Obrigado, Wallace. Então aí, gente. É o nervosismo. É o nervosismo. Mais 10 segundos. Eu mudo. Segunda cartela. Terceira, desculpa. Mais 1 minuto.
Pô, meu filho, eu tô dando aula. Vai, fica lá no chão. Então, eu vou começar o bingo, tá? Se alguém não conseguiu, abre o microfone aí e fala, professor, vai em tal cartela aí que eu volto. Professor, volta para a cartela número 1, por favor. Tudo bem. Quando você concluir, você fala, tá? Já terminei, pode prosseguir. Mais alguém precisa fazer a copiar? Então vamos lá. Vou pegar os números. Vamos dar cor aqui, meu Deus. Pronto. Número 11. Vou colocar aqui, 11. Número 9. Raiz, eu vou mais devagar, né, gente? Desculpa. Raiz de 11. Nem eu conseguiria assim tão rápido. Vamos lá. 150%. Menos 12. Um vírgula 27. Dois dividido por 3, fração. 25%. Valor de π é uma constante, tá, gente? 5 dividido por 9. 64. 25. 49. Raiz de 7. 81. Eu fiz esse jogo do bingo esperando uma turma bem grande, sabe, gente? Tô achando demorando demais. Eu imaginei que seria mais rápido, eu acho que eu calculei errado. 0,75. 13. 5. 0,333. 0,25. 4%. 72%.
9. 9 já foi, desculpa, gente. 4. 10. 80. Raiz de 6. 13. 42%. 18. 4%. 7. 15. 8. 17. 1/3. 2 raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 125. Um vírgula três. 0,5. 2,25. 2. 6. 9. 16. 'Sério que ninguém conseguiu ainda? Eu que tô vacilando, hein? Foi mal aí. -2. -8. 0,1. Professor, como é que funciona um bingo mesmo? É assim, pessoal. Eu estou falando diversos números, né? Sim. Aí, por exemplo, aí temos aqui, ó, a coluna. Número inteiro positivo. Qual desses números, desses valores que eu estou falando, que se encaixa no número inteiro positivo? Aí por exemplo, essa é a sua cartela. Você tem que preencher essa cartela com os números que eu estou falando. Aí vamos lá. Qual o número inteiro positivo? 2, 4, 3. Número múltiplo de 4. 2, 4, 16. Então funcionaria dessa forma, entendeu? Eu estou falando os números e vocês vão encaixando em cada categoria aqui do conjunto numérico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo que não sabemos como que vai ocorrer as aulas, ainda mais sendo online, é justamente por essas questões que, por exemplo,
na hora de manusear, ver uma tela, que são várias coisas que acabam atrasando ou adiantando a aula, entendeu? Então, assim, eu imaginei que essa atividade iria ser um pouco mais rápida, eu teria que fazer pelo menos assim, 2 por 2, a, o jogo do bingo. Então, vamos fazer o seguinte, falta apenas 30 minutos para a nossa aula acabar. Eu quero ir para a resolução dos exercícios lá do Google Forms, que eu acho que é muito importante, entendeu? Porque aí a gente vai fazer um resumo de tudo que foi estudado até então. Vamos lá. Para a questão 1 do exercício. Considere as seguintes operações e suas respectivas classificações. Primeiro, a soma, vamos supor aqui, ó. A soma de 2 números naturais resulta sempre em um número natural. Então, pessoal, cadê? Pronto, aqui. Então, vamos ver. Os números naturais são todos os números inteiros, mas não são negativos. Então, vamos ver se realmente é isso mesmo. Vou fechar. Vamos lá. 1 é um número natural, mais 3 é 4. Ó, deu certo. 2 mais 8 é igual a 10. Ó, deu número natural. Beleza. Vamos por 2 mais 1 é igual a 3. Então, concluímos que a soma de 2 números naturais teremos como resultado um número natural. Sempre um número natural. Isso a afirmativa 1, né? Segunda afirmativa. O produto de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Vamos ver se isso é verdade? Opa, não era para fechar, não. Vamos ver se é verdade. Tá muito ruim essa letra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar. O produto de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Então, vamos ver se isso é verdade? Vamos pegar 0,25. Vamos fazer a multiplicação, né? 0,25 vezes 0,25. 0,25 vezes 0,25. Pessoal, operação entre decimais, sobre conjunto numérico, vou falar nas próximas aulas. Então, não se preocupe aqui se eu estiver pulando etapa, ainda mais que a nossa aula já está acabando. Beleza, 5 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Com 5, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Pronto. Agora, vamos para o algarismo. Já está indo para o segundo algarismo. Colocamos o quê? Era aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Vai um aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ó, desculpa aqui, ó. 5 vezes 5, espera aí. 5 vezes 5, 25. Põe 5 sobre 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Né? 5 vezes 0, 0.
Vamos para o segundo algarismo. Colocamos 0 aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Põe 0, vai 1. Aqui, opa, aqui corta, vai 1 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Beleza. Agora vamos fazer aqui, ó, para o terceiro algarismo. Então, 0 aqui, ó. 2, 0. Terceiro algarismo. 0 vezes... Que aqui no caso, né, vai dar 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. Pronto. E agora, pessoal, o que fazemos? Somamos. Aqui tem um 0. Beleza. Vamos lá. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 6. O 0 e o 0. Beleza. Agora, pessoal, é o seguinte. Quantas casas decimais tem nesse primeiro aqui, depois da vírgula? Tem 2. E nesse outro aqui, quantas casas decimais temos depois da vírgula? 2. 2 casas decimais. 2 mais 2, 4. Ou seja, deveríamos andar 4 casas decimais com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, percebemos que, ao multiplicarmos dois números irracionais, obtivemos um número irracional. Beleza. Terceira afirmativa. A divisão de um número inteiro por um número inteiro não nulo resulta sempre um número inteiro. Vamos ver se é real. 6 dividido por 2 igual a 3. 16 dividido por 4 dá igual a 4. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, pessoal, notemos que a divisão de dois números, né, de dois números inteiros por um número inteiro não nulo resulta sempre em um número inteiro. A quarta afirmativa é que entre qualquer dois números racionais distintos existe sempre um número irracional. Pessoal, é o seguinte, eu vou provar matematicamente isso aqui e depois eu vou usar uma fórmula. Não se assustem com a prova matemática, entendeu? Porque é meio complicado, ainda mais assim, tão rápido. Depois assisto essa aula novamente, que eu acho que eu vou até falar um pouquinho mais rápido para dar tempo de abranger a resolução de todos os exercícios. Vamos lá. Primeiro eu vou provar, tá? Matematicamente, que entre dois números racionais existe pelo menos um número irracional. Bora lá. Para provarmos que entre dois números racionais, sejam eles x e y, exista pelo menos um número irracional, b, devemos encontrar um valor de b tal que b deve ser maior que x e menor que y. Sabendo que o número racional x é menor do que o número racional y, concluímos que y menos x é maior que zero. Com isso, y menos x dividido por raiz de 2 é maior que zero. Somando x nos dois lados da desigualdade, temos x mais y menos x dividido por raiz de 2 é maior do que x. Com isso, temos x é menor do que x mais y menos x dividido por raiz de 2. Essa desigualdade chamaremos de desigualdade 1. Sabendo que
o número racional x é menor do que o número racional y, multipliquemos ambos os lados da desigualdade por raiz de 2 menos 1. Note que raiz de 2 menos 1 é um número irracional. Logo, teremos raiz de 2 menos 1 vezes x é menor do que raiz de 2 menos 1 vezes y. Simplificando, temos 2x menos x, que é menor do que raiz de 2 vezes y menos y. Dividindo ambos os lados da desigualdade por raiz de 2, temos raiz de 2 vezes x dividido por raiz de 2, mais y menos x dividido por raiz de 2 é menor do que raiz de 2 vezes y dividido por raiz de 2. Logo, temos x mais y menos x dividido por raiz de 2 é menor do que y. Chamaremos essa desigualdade de desigualdade 2. Com isso, juntando a desigualdade 1 com a desigualdade 2, obtemos x, que é menor do que x mais y menos x sobre raiz de 2, que é menor do que y. Note que x mais y menos x dividido por raiz de 2 é um número irracional que está entre x e y. Sendo assim, conseguimos provar que existe pelo menos um número irracional entre dois números racionais. Agora, para contextualizar, vamos aplicar os valores na fórmula. Para resolver esse exercício, não precisaria provar e usar essa fórmula não, gente. É intuitivo que você tem um 0 e tem um 1. Qual que é o número entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, que é um número irracional, entendeu? Mas aqui eu estou mostrando para vocês como que chega como que prova matematicamente agora com os valores. Cadê minha louça interativa? Está aqui. Vamos agora. Como que é a fórmula? A fórmula é x mais y, é y menos x, né? Y menos x dividido por raiz de 2. Essa é a fórmula. Vamos dizer, isso aqui é igual a B, tá, gente? Vamos achar B. B é o valor, aqui, ó. B, ele é menor do que y, e ele é maior do que x. Beleza. Vamos chamar x de 1 e y de 2. Oh, meu Deus, a aula está tão curta. Vamos aplicar a fórmula, pessoal. Aí vai ficar assim, ó. 1 mais... Deixa eu aproximar isso aqui. 1 mais 2. Quem é 2? Aqui, ó. Não é y menos x? Y não é 2? Então é 2 menos x, que é menos 1. Sobre raiz de 2. Vamos ver se é isso mesmo. Que é igual a 1 mais 1 sobre raiz de 2. Beleza. Agora, fazendo a soma, sabemos que raiz de 2 é igual a raiz de 2 é igual a 0,7011. Então, temos aqui, ó, 1, que quando a gente faz como é que a gente tem que multiplicar essa fração aqui pelo equivalente, né? Para trazer essa fração aqui para cima. Eu vou pular essa etapa
tá? Mas na próxima aula a gente vai ter como que faz isso. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1 mais raiz de 2. Quanto que é raiz de 2? 1,4142 dividido por 2, que vai ser igual a 0. Não, gente, desculpa. É 1 mais 0,7071 dividido por 2, que esse aqui é o valor de raiz de 2. Aí, agora que a gente soma, 1 mais 0,7071, que vai dar o seguinte, 1,4142 dividido por 2, que é igual a 0,7071. Só um momentinho aqui, pessoal, deixa eu só conferir aqui. Tá, beleza. Eu errei aqui, ó. Tô voltando aqui, ó. Tô voltando nessa parte aqui, ó. 1 mais raiz de 2 sobre 2. 1 mais raiz de 2. Raiz de 2, ele é igual a 1,4142 e vai ser dividido por 2, totalizando assim 1,4142. Notemos o seguinte, 4,4142, ele é um valor que é maior que x, que é 1, e ele é menor do que y, que é 2. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Concluímos que todas essas afirmativas são verdadeiras. A resposta correta, todas as alternativas seriam verdadeiras. Beleza. Considere os seguintes números. Menos 10, 3, 2 sobre 5, 11 e 1,777. Assinale a alternativa que classifique corretamente cada número em relação ao menor conjunto numérico ao qual ele pertence. Pessoal, a gente já tem que pensar o seguinte, o primeiro número é menos 10. A gente olha as alternativas e a gente já exclui aquelas alternativas que é um absurdo, que não faz sentido. Por exemplo, menos 10. Menos 10 é um número natural? Não, o número natural é um número inteiro positivo. Então, a letra A, você já descarta. Beleza. Menos 10 é um número inteiro? Ele é um número inteiro. Pronto, na B aquele show. 3 é um número natural? É um número natural. 2 sobre 5 é um número racional aqui na B? Ó? Não, não é racional, é irracional. Então, você descarta B. Isso aqui, pessoal, é um método que vocês podem já estar utilizando lá no Enem, entendeu?
que é um método bastante interessante. Então, a questão B não é. Ok. Menos 10. Vamos aqui para a questão C. C. Menos 10 é um número racional? É um número racional. Que menos 10, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros estão dentro dos conjuntos dos racionais. Faz sentido. 3 é um número natural? 3 é um número natural. 2,5 é um número irracional? É um número irracional. Vai dar uma dízima, né? Beleza. 1,7 é um número racional? Aí você pensa. É 5, né? 11 é um número racional? É um número racional. 1,777 é um número racional? Aí você fala, opa, devemos ver, né, se a gente consegue transformar ela numa fração diretriz. Mas aqui a gente já vê o seguinte, que ela é uma fração geratriz, é uma fração geratriz com parte não periódica, por conta desse intruso aqui, entendeu? Mas ele é um número racional. Então, aqui a alternativa correta seria a D. Né? Então, vamos aqui. Menos 10 é um número natural? Não, não é um número natural. É um número inteiro. 3 é um número natural? 2,3 é um número racional? Não, não é racional, é irracional. Então, aí vocês já poderiam desclassificar. Considere o número 0,444. Qual o conjunto numérico que ele encaixa? E 1,1. Por quê? Nem deveria ter esse porquê, tá, gente? Foi um erro aí. Por quê? Alternativa. Beleza. 1 sobre 1 é a mesma coisa, pois sabemos que todos os números inteiros são divididos por 1. Então, quando não tem nada embaixo, ele é dividido por 1. 1 é um número inteiro. Então, as alternativas. Primeiro, ele quer saber esse aqui e esse, né, consecutivamente. 0,444 é o quê? É um número racional. Ele não é um racional por quê? Porque a gente consegue pegar essa fração aqui e transformar numa fração geratriz. Vamos fazer aqui rapidinho, achar a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Acho que vai dar tempo, tá, pessoal? Vou explicar aqui. 0,444. Então, momento, seja x, né, igual a 0,444, logo temos que 10x é igual a 4,444. Usando a fórmula lá para achar a fração geratriz, 10x menos x é igual a 4,444 menos 0,444. Então, temos aqui, aplicando, resolvendo a equação de primeiro grau, temos 9x, 10x menos x, 9x, é igual a 4. Por quê? Porque fazemos isso? Porque queremos tirar o resíduo, né, para encontrar a fração geratriz. Dando sequência à resolução, temos que x é igual a 4 sobre 9. Pessoal, 4 não é um número primo. Porém, tanto 4 quanto 9 não é um número primo. Porém, não existe nenhum divisor comum entre eles, que a gente pudesse reduzir ainda mais essa fração, tornando assim essa fração irredutível. Então, vemos aqui que
Olha bem as alternativas. As alternativas. Inteiro, porque é um número sem parte decimal. Já está dado. Esse aqui é inteiro, mas esse aqui não é inteiro. Então, você já descarta esse aqui. Beleza. Natural, porque é um número positivo. Beleza. Aqui é um número natural, porque ele é inteiro e é positivo. Aqui é positivo, porém não é um número natural, porque natural ele tem que ser inteiro. Aqui ele é decimal. Irracional, porque sua representação decimal é infinita. Não, aqui não é infinita a representação decimal. Ela é finita, até porque ela é uma dízima periódica simples. E conseguimos, através das operações, encontrar a fração geratriz desse decimal simples. Então, já descarta essa aqui. Vamos aqui, real. Mas não pode ser classificado em nenhum dos outros conjuntos. Poderia ser real, mas poderia também ser classificado nos outros conjuntos, pois um número natural um número que é representado pelos naturais também pode ser representado nos conjuntos dos inteiros, nos conjuntos dos racionais. Então, já descarta essa aqui. Beleza. Por que racional? Olha bem, o 1, ele é natural, o 1, ele é inteiro, e o 1 também, ele é racional. Por isso a importância de compreender a interseção entre os conjuntos. O 1, ele está no natural, também está no inteiro, e também está no racional. Beleza, faz sentido. E pode ser racional. E, pessoal, essa questão aqui não ficou claro, porque, e pode ser descrito, tinha que ser assim, é racional, e a dízima pode ser escrito dessa forma. Eu tinha que ter colocado isso, entendeu? 0,444 pode ser escrito com a fração 4 sobre 9. Mas aqui, a lógica não saiu da ideia, entendeu? Que 0,444 é a mesma coisa de 4,4 sobre 9, que na verdade é a fração geratriz, né? Beleza. Vamos lá para a última. Qual das seguintes afirmações sobre o conjunto numérico é verdadeira? A união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números complexos. Não, falso. Os números complexos é formado pelos conjuntos dos números reais. Pessoal, aqui essa alternativa aqui é o número. Eu acho que eu não coloquei o restante da alternativa, né? Mas como essa alternativa não era correta, por lógica, eu poderia desclassificar. Raiz de 9 é um número irracional. Pessoal, raiz de 9 é qual número multiplicado por ele mesmo que daria 9? 3. 3 vezes 3, 9. 3 é um número inteiro, positivo. Então, ele não é um número irracional. Ele não é decimal, ele é inteiro. Beleza. A alternativa existe um número que é ao mesmo tempo racional e irracional. Não, é meio trivial você pensar nisso. AD, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Correto. Os números inteiros estão dentro dos conjuntos dos números aqui está nacionais. Não, tá certo, racionais. Eu que li nacionais. Beleza, vamos lá. Essa última questão. O topógrafo mediu a diagonal de um terreno quadrado e obteve o valor de raiz de 50. Qual a classificação mais adequada para o número em relação aos conjuntos numéricos? Pessoal, raiz de 50 é 7,071. 7,071 é um número irracional, né? Porque ele é dízima e não se repete. Então, a alternativa correta seria D. Eu vou postar aqui no link, no chat agora, a frequência
Se vocês puderem fazer, por gentileza, tá? Para mim. Ixi. Não. Só um momentinho, pessoal. Pessoal, olha bem, desculpa por, tipo assim, é 8h30 e vocês ainda vão assinar a lista de frequência. Eu tentarei ao máximo ser pontual no fim das aulas, entendeu? Para também como que eu posso dizer? Não atrapalharem vocês, a programação de vocês. Segue aí o link, tá? E enquanto vocês assinam a frequência, eu vou dizer o seguinte: nossas aulas irão permanecer às 18h30. A pontualidade do início das aulas vai ser levado, vai ser tratado com rigor, não na hora que a aula em si começa, a hora que eu estarei na aula, na plataforma disponível, à espera dos alunos para iniciar a aula, entendeu? É óbvio que às 18h30 eu não vou começar a aula já de início, eu vou esperar alunos, levando em consideração várias situações que podem ocorrer ao decorrer do dia do aluno, entendeu? Ainda mais levando em consideração que a aula é remota, a aula é online. Então, fica esse alerta aí para vocês. A semana que vem a aula vai ser de matemática básica, vai estar bem legalzinha também, entendeu? Vocês vão compreender bastante as questões básicas. Tá fácil o quê, Luan? Que bom. Bom que você achou fácil, velho. Entendeu? Às vezes, eu aqui como professor acaba empacando, entendeu? Mas isso é uma coisa normal, levando em consideração que eu não tenho experiência docência, entendeu? Eu me formei na área docência, mas não estou exercendo a função. Não, e pois é, não. Você pode muito bem achar fácil, entendeu? Mas é isso aí. Quando a gente vai pegando os estudos e refazendo, a gente vai vendo que vai ficando mais sistematizado na nossa mente. Wallace, você tem aí o controle se todos os alunos presentes assinaram a frequência? Pessoal, se todos se assinaram, entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e obrigado por ter aparecido aqui no nosso primeiro curso. Boa noite, Maria Luísa. Obrigado. Tchau, Manuel. Tchau, Jaima. Jailma. Uma boa noite. Obrigado. Tchau, Letícia. Uma boa noite. Letícia.
Parece que todos assinaram, né, Wallace? A lista. Wallace.